Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais um encontro síncrono aqui de Fundamentos de Sistemática e Biogeografia. Hoje a gente vai ver inferência filogenética e o título dessa aula é Buscando a Melhor Árvore. Eu sou o professor Pedro Cordeiro Estrela, da UFPB, do curso de licenciatura em Ciências Biológicas à Distância. Então, o objetivo dessa nossa aula é entender os princípios que regem a inferência filogenética pelo método cladístico. Existem outros métodos que são utilizados na inferência filogenética, os métodos que a gente chama de distância e os métodos probabilísticos. Mas hoje a gente vai se ater ao método cladístico porque ele permite também que a gente entenda vários conceitos que são importantes para a inferência filogenética. Os objetivos específicos dessa aula são entender o que é uma filogenia, entender que uma filogenia é, antes de tudo, uma hipótese, entender a diferença entre uma árvore enraizada e não enraizada, e entender que a inferência filogenética é a escolha entre hipóteses baseada em dados. Ou seja, quando a gente escolhe uma hipótese filogenética, quando a gente escolhe uma árvore, essa escolha é baseada nos dados que a gente está observando nos organismos. Finalmente, o último objetivo específico é entender o princípio de parcimônia para escolher entre diferentes hipóteses filogenéticas. Então, o princípio de parcimônia vai permitir que a gente escolha entre as diferentes hipóteses que a gente construiu baseado nos dados observados. Então, a inferência filogenética ela vai ser um conjunto de metodologias para obter árvores de parentesco entre táxons. Então, esse conjunto, um campo de pesquisa, a inferência filogenética. Então, a gente vai utilizar esse campo de pesquisa para descobrir a árvore da vida. Uma inferência, quando a gente fala de inferência, é uma conclusão que é tirada a partir de evidências. Então, eu vou fazer uma inferência, então eu vou fazer uma suposição baseada em observações. As evidências que são utilizadas em inferências filogenéticas são as características dos organismos. Então, observando organismos, eu vou fazer inferências, hipóteses sobre a relação de parentesco entre os organismos. As características que nós utilizamos para fazer inferências filogenéticas podem ser caracteres morfológicos, então como a gente viu nas aulas precedentes, pode ser o número de dentes de organismo, a forma dos dentes, podem ser também caracteres moleculares, então podem ser sequências de DNA ou de aminoácidos obtidas a partir das células dos organismos, podem ser caracteres fisiológicos, podem ser caracteres ecológicos, podem ser também caracteres comportamentais, ou então ainda, o que era mais comum, podem ser conjuntos de medições. Esses conjuntos de medições podem ser medidas que a gente tira com um paquímetro, por exemplo, de crânios, para utilizar na inferência filogenética. Então, atualmente, existem 3 categorias de métodos para a gente obter filogenia. O método que a gente vai ver hoje são os métodos cladísticos, ou da sistemática filogenética. Esses são os métodos que são predominantemente aplicados para dados morfológicos, codificados em estados de caracteres, como a gente viu na aula passada. Então, quando a gente faz uma matriz, ou seja, uma tabela de caracteres, onde a gente tem em linhas os organismos e em colunas diferentes características, e dentro das células a gente tem os estados dessas características nos táxons. Esse tipo de dados é um tipo de dado que se adequa bem às metodologias cladísticas ou da sistemática filogenética. A gente tem uma segunda classe de métodos que a gente chama métodos de distância, que a gente chama também de métodos fenéticos. Fenético é da mesma raiz de fenótipo,
né? Ou seja, é o que é a forma do organismo como ele aparenta ser. Então, esses são métodos que podem ser aplicados a tabelas de medidas ou de distâncias, de dados morfológicos, ou então a dados moleculares, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, dados moleculares, ou seja, sequências de DNA de diferentes organismos e calcular a diferença entre elas, ou seja, a distância entre elas. Esses métodos são métodos que atualmente são pouco utilizados, né? Eles já foram muito utilizados na década de 70, na década de 80 e na década de 90, antes do desenvolvimento dos algoritmos mais sofisticados, que são os algoritmos probabilísticos, ou então também antes do desenvolvimento da alta capacidade de computação que apareceu a partir dos anos 2000. Então, esses métodos, os métodos de distância, os métodos fenéticos, eles não são mais utilizados para a inferência filogenética, mas eles fazem parte, né, de muitos algoritmos. A gente não vai entrar nesse detalhamento nessa disciplina. Finalmente, a gente tem uma terceira classe de métodos, que são os métodos probabilísticos. Então, os métodos probabilísticos, eles são os métodos que são predominantemente utilizados para dados moleculares, como sequências de DNA, sequências de RNA ou proteínas. Então, os métodos probabilísticos, eles são métodos que se aplicam muito bem a dados moleculares, né? Então, a gente pode sequenciar o DNA, né? Um gene de diferentes organismos, e comparar essas sequências de DNA por esses métodos probabilísticos, né, que são algoritmos bem sofisticados para tentar recuperar as melhores árvores, ou como a gente chama, as árvores mais prováveis. A gente não vai ver métodos probabilísticos, exceto se vocês pedirem, quiserem muito. Então, para começar, a gente vai começar com algumas definições. A gente vai se perguntar o que é uma árvore, né? Porque isso daí é bem importante. E quais são as partes de uma árvore? A gente já viu um pouco isso no começo, né? A gente sabe que uma árvore ela é composta de pontos, que são os vértices, e de retas, que são as arestas, né? Então, as árvores que a gente está vendo desde o começo da disciplina, as árvores filogenéticas, matematicamente a gente chama de grafos. Então, uma árvore, antes de tudo, um grafo. Então, se a gente for pegar exemplos de grafos, por exemplo, um mapa rodoviário, ele é um grafo, né? Então, a gente tem os vértices, né, que são as cidades, e a gente tem as arestas, que são as rodovias, né? Então, assim, a gente pode ver aqui, por exemplo, entre João Pessoa e Campina Grande, né, que são os vértices, a gente tem a BR-230 aqui, né, que é um grafo, né? A gente tem outras cidades e entre essas cidades a gente tem essas rodovias. Então, isso matematicamente é um grafo. As árvores que a gente está estudando são tipos especiais de grafos, então são objetos matemáticos que têm características específicas. Primeiro, são grafos não direcionados. Então a gente tem dois pontos conectados por uma única linha. Isso quer dizer que não tem uma direção entre esses... a gente não tem uma direção entre esses pontos, e ele é não cíclico, né? Então a gente não tem ele não consegue traçar um ciclo entre os diferentes pontos da árvore. Se a gente olha, por exemplo, redes, né? Assim, vocês sabem o que é uma rede, mas matematicamente as redes são grafos que são cíclicos. Então, o que pode representar uma árvore? Em filogenia, né, o que representa uma árvore? Qual é a representação de uma árvore? Qual o tamanho mínimo de uma árvore? Então, com quantas espécies? Qual é o número mínimo de espécies? Se a gente pensar em espécies como terminais,
a gente precisa para representar uma árvore. Então, abaixo, a gente tem uma árvore de tamanho mínimo, né, com 3 folhas, que são arestas ou taxons terminais, compostos pelas ordens de mamífero que a gente tem aqui, cetácea, né, então são cetáceos, que são compostos pelas baleias e os golfinhos, né, são mamíferos aquáticos. Rodência, os roedores, e primates, que são os primatas, né, e a gente tem um só nó ou vértice. A gente diz que essa árvore daqui é uma árvore não enraizada, ou seja, ela não está orientada no tempo. Ao contrário das primeiras árvores que vocês viram, né? As primeiras árvores que vocês viram, elas têm um ramo, né? um vértice, que não tem nome, que indica a orientação temporal da árvore. Essa é uma árvore de semelhança, né? Não é uma árvore de parentesco, porque ela não está enraizada, não tem essa orientação temporal. E nessa árvore, todos os grupos são igualmente próximos um do outro. Então, se vocês puderem, se vocês tiverem uma folha de papel aí junto de vocês, eu sugiro que vocês desenhem essa árvore, né? Muito simples. E agora a gente vai tentar posicionar o grupo Artiodactyla, né? Artiodactyla está escrito aqui. Então a gente vai tentar posicionar Artiodactyla. Os Artiodactylas são os ungulados de casco partido, né? Então vacas, porcos, bois, cervos, camelos, né? Hipopótamos, todos são Artiodactyla, nas diferentes posições possíveis. Então, a gente vai fazer diferentes hipóteses de semelhança dos Artiodactyla com esses 3 grupos. Então, é importante que a gente sempre faça o caminho entre a nossa representação teórica, né, que é a nossa representação matemática da semelhança, e nosso modelo verbal, que é o que a gente entende, né, qual é a frase que traduz essas diferentes hipóteses. Então aqui a gente pode dizer que baleias e golfinhos, roedores e primatas são igualmente próximos uns dos outros. Então a pergunta, ou seja, o modelo verbal que a gente pode utilizar agora para posicionar os ungulados de casco partido ou os Artiodactyla é dizer assim: os ungulados de casco partido, eles são mais próximos dos cetáceos, das baleias e golfinhos, eles são mais próximos dos primatas, ou eles são mais próximos dos roedores. Ainda tem uma quarta hipótese, que eles não são próximos de nenhum desses táxons, e eles são igualmente próximos, a gente pode colocar o ramo aqui. Joia? Então, se a gente fizer isso, vocês podem, se vocês estão vendo essa aula gravada, vocês podem dar uma pausa, vocês podem desenhar isso e tentar posicionar o ramo de Artiodactyla nos diferentes locais possíveis dessa árvore. Então, quais são todas as hipóteses de parentesco que a gente pode fazer para Artiodactyla utilizando essa árvore? Então, se a gente colocar a Artiodactyla aqui nesse ponto, que a gente pode chamar de primeira hipótese ou hipótese H1, os Artiodactylas são igualmente próximos de todas as 3 ordens de mamíferos. Então, a árvore resultante é essa árvore daqui. Então, a gente tem os Artiodactyla aqui, os cetáceos, os roedores e os primatas. Se a gente posicionar os Artiodactyla aqui, mais próximos dos cetáceos, então essa é a nossa segunda hipótese. Então a gente diz verbalmente, isso quer dizer que os Artiodactyla são mais próximos dos cetáceos do que de rodência e dos primatas. A árvore resultante desse posicionamento é essa daqui. Então aqui dá para ver bem que os cetáceos são mais próximos de Artiodactyla e os roedores são mais próximos dos primatas. Então, quando a gente posiciona esse grupo dos ungulados de casco partido, os Artiodactyla, a gente também
agrupa, né, os roedores e os primatas juntos. Se a gente tem uma terceira hipótese, né, então a gente pode supor que os Artiodactyla eles são mais próximos dos primatas, né, do nosso grupo, da nossa ordem. Então, será que os ungulados de casco partido são mais próximos dos primatas? Se a gente posicionar eles como grupo irmão dos primatas, a gente tem essa árvore daqui resultante. Então, aqui vocês têm Artiodactyla mais próximo dos primatas. E a gente tem aqui os cetáceos que ficam mais próximos dos roedores. Finalmente, né, a gente tem uma quarta hipótese, eu botei terceira, mas é quarta hipótese, que é colocar os Artiodactyla aqui mais próximos dos roedores, né? Então a gente tem aqui os Artiodactyla, grupo irmão dos roedores, e agora os cetáceos mais próximos dos primatas. Então isso daí, o que a gente está fazendo, é um exercício, né, de posicionamento, né, de um grupo dentro de uma árvore que a gente colocou inicialmente. Então a gente tem 4 hipóteses possíveis, né? Então se a gente se perguntar, como a gente se perguntou no começo, qual é o grupo mais próximo de Artiodactyla, a gente tem 4 respostas possíveis, né? Então a gente enumerou todas as hipóteses possíveis que a gente tem com essa árvore e com Artiodactyla. Então, a hipótese 1 é que Artiodactyla é igualmente próximo dos 3 outros grupos. A hipótese 2 é que Artiodactyla é grupo irmão dos cetáceos. A hipótese 3 é que Artiodactyla é grupo irmão dos primatas. E a hipótese 4 é que Artiodactyla é grupo irmão dos roedores. Então, esse exemplo, que é muito simples, ele mostra que a inferência filogenética tem como objetivo escolher entre diferentes hipóteses de parentesco. As metodologias cladísticas e de modelos evolutivos probabilísticos, elas vão utilizar diferentes critérios para escolher qual árvore representa a hipótese mais provável, baseado nos dados observados nas espécies. Então, essa enumeração de hipóteses possíveis, a gente pode fazer ela sem dados, mas para escolher qual é a melhor hipótese, a gente vai precisar olhar os dados e ver como os dados explicam melhor qual dessas árvores. Então, os dados as árvores, né, que melhor explicarem os dados que a gente observa, vai ser a árvore que a gente vai escolher como a mais provável. Ou seja, a gente está vendo todo o universo das possibilidades e dentro desse universo das possibilidades a gente vai olhar para os dados e ver qual é a árvore que é mais provável. Então, as árvores elas vão representar diferentes hipóteses de parentesco e ainda tem um elemento na árvore que a gente não nomeou, que é o nó. Então, o nó ele é um ancestral hipotético. O nó da árvore filogenética, ele não representa uma espécie que realmente existiu, porque a gente não tem como saber qual era essa espécie. Então, quando a gente pensa, às vezes, que o nó representa um organismo extinto, né, representado no registro fóssil, né, por um fóssil, isso não procede, né? Então, isso daí é um ancestral hipotético. Então, a gente, em teoria, a gente não pode colocar espécies que são considerados elos perdidos, né? Ou muitas vezes os próximos fósseis, ainda que elas sejam extintas, nos nós das árvores filogenéticas. A gente vai ver mais porque isso na aula sobre especiação. Então, faltou nessa árvore ainda o tempo, né? Ou seja, como é que a gente orienta a árvore. Então, orientar a árvore no tempo é enraizar a árvore, ou seja, a gente precisa posicionar a raiz da árvore para que aquela árvore, essas árvores que a gente viu aqui, são árvores não enraizadas. Então, ao contrário das árvores que a gente viu anteriormente, a gente não viu a orientação, a gente tinha visto a orientação no tempo, né? Nessas a gente não tem raiz, então elas não são árvores filogenéticas, elas são árvores de semelhança. Então, no exemplo
seguinte, a gente vai enraizar essas árvores. Então, a gente vai fazer um enraizamento gráfico, a gente vai posicionar a raiz, né, na primeira árvore que a gente viu acima. Para fins de análise filogenética, com a metodologia cladística e por métodos evolutivos probabilísticos, a gente vai definir o que a gente chama de um grupo externo. Isso é super importante. Né? Um grupo externo, ele é escolhido como um grupo que é muito distinto do grupo do qual a gente quer inferir a filogenia. Esse grupo ele vai servir para enraizar a árvore, porque os estados de caracteres desse grupo vão ser considerados todos plesiomórficos ou ancestrais. Então, a gente vai primeiro enraizar graficamente e depois a gente vai falar do enraizamento que é realizado na análise filogenética, que é através de um grupo externo. Então, se vocês estiverem vendo essa aula gravada, eu sugiro que vocês desenhem essa árvore numa folha de papel branca e posicionem a raiz nos diferentes locais possíveis. Então a gente escolheu uma das árvores, né? Nessa árvore os cetáceos são o grupo irmão de Artiodactyla, dos ungulados de casco partido, e os roedores são o grupo irmão dos primatas. Se a gente coloca a raiz aqui no ramo dos primatas, a gente vai obter essa árvore daqui. Então nessa árvore daqui, como a raiz orienta o tempo, então a gente vai aqui do tempo mais antigo, e aqui o primeiro evento de divergência, né? Divergir quer dizer se separar, a gente chama também de cladogênese. A gente tem primeiro os primatas, e depois a gente tem outro ramo, e aqui a gente tem um ancestral comum dos roedores, cetáceos e artiodactyla. Então esse grupo daqui é um grupo monofilético, né, que tem um ancestral e todos os seus descendentes. Então esse grupo daqui é o grupo mais recente do que a origem aqui dos primatas. Se a gente vai andando no tempo, o grupo mais recente é esse grupo daqui, cetácea e artiodactyla, né, que tem a divergência mais recente em relação à raiz. Né? Se a gente colocar agora a raiz aqui em cetáceo, então a gente vai ter os cetáceos, que vão ser o grupo mais antigo. Logo depois dessa cladogênese a gente tem esse nó aqui, e nesse nó daqui a gente vai ter os Artiodactyla, e grupo irmão deles, os primatas e os roedores, que são o grupo mais recente em relação à raiz. Se a gente colocar a raiz nesse ponto, nesse ramo daqui, a gente vai ter aqui os cetáceos e os Artiodactyla como grupo irmão, que é esse grupo daqui, e os roedores e primatas, que são grupo irmãos aqui, e a raiz vai ficar bem no meio dos dois, né? Então a gente tem cetáceo e Artiodactyla, que são grupo irmão de primatas e rodência. Então, quando a gente orienta no tempo, a gente está enraizando. Né? Então, o enraizamento das árvores filogenéticas, né, é de extrema importância e ele define as diferentes hipóteses entre as quais devemos escolher. Então, vocês viram que a partir da mesma árvore não enraizada, que é essa daqui, dependendo de onde a gente coloca a raiz da árvore, que vai orientar a árvore do tempo e transformar essa árvore daqui numa árvore de semelhança a uma árvore de parentesco, porque ela é orientada no tempo, a gente tem diferentes hipóteses filogenéticas. Então, dependendo de como a gente enraiza, a gente vai ter diferentes hipóteses, ou seja, o enraizamento é muito importante para a inferência filogenética. Aqui, a raiz colocada no ramo dos primatas
vai produzir essa árvore daqui, filogenética. O enraizamento em cetáceos vai produzir essa árvore filogenética. E o enraizamento no meio da árvore vai produzir essa árvore filogenética. No slide seguinte, a gente vai ver como a partir de uma única árvore filogenética não enraizada, a gente pode obter 5 árvores diferentes, dependendo de onde a gente escolher a raiz. Então, para fins práticos, definir o táxon que serve de enraizamento tem uma grande importância. Então, a gente tem essa árvore, a gente tem 5 árvores enraizadas possíveis a partir de uma árvore não enraizada, certo? Então, o enraizamento da árvore é uma etapa essencial na inferência filogenética. A gente pode enraizar em outros pontos, poderia também enraizar em outros pontos e obter essa árvore daqui. Isso daqui, esse tipo de árvore aqui que parece um garfinho, chama uma politomia, ou seja, a partir de um nó a gente tem vários ramos, né? Todas as árvores que a gente viu enraizadas agora eram árvores dicotômicas, ou seja, a partir de um nó saíam 2 ramos. Essa é uma árvore politômica, onde saem vários ramos. Isso pode querer dizer, por exemplo, que os organismos se separaram no mesmo ponto do tempo, ou então que a gente não sabe a ordem de separação deles. Aqui outra árvore politômica, né? Então isso daí quereria dizer que a gente teve a origem dos primatas, dos roedores, dos cetáceos e dos ungulados de casco partidos, Arciodáctyla, foi simultânea num só ponto do tempo. Então a gente tem a diferença entre uma árvore que é dicotômica, né, onde a partir de cada nó saem 2 ramos, para uma árvore politômica, com politomia, onde a partir de um nó a gente tem vários ramos. Então o nó, lembrando que é o ancestral hipotético. Então, uma filogenia é o quê? Uma filogenia é uma árvore enraizada que representa as relações de parentesco entre diferentes unidades evolutivas e os seus ancestrais hipotéticos. A gente já falou de Willi Hennig na última aula, que é um entomólogo alemão, que publica um dos livros mais importantes da sistemática, que é Phylogenetic Systematics, ou Sistemática Filogenética em português. Ele publica esse livro em 1966. E esse livro, ele estabelece um novo paradigma na sistemática e funda o que a gente chama de escola cladística. Cladística porque ela usa para a classificação clados ou grupos monofiléticos. Abaixo, a gente tem uma árvore enraizada com 3 táxons, né? Então a gente tem um táxon A, B e C, e 2 nós ou ancestrais hipotéticos, né, representados pelas letras gregas delta e epsilon. Primeiro, a gente vai fazer o que a gente tinha feito na aula anterior, que era mapear os estados de caracteres na árvore. E segundo, a gente vai definir quais caracteres são sinapomorfias. Né? Vocês lembram que uma sinapomorfia é uma apomorfia compartilhada entre o ancestral e seus descendentes. Quais são simplesiomorfias? Isso daí são plesiomorfias ou estados ancestrais compartilhados. Quais são autapomorfias, que são características derivadas presentes unicamente num organismo, e as características que são constantes. Então, quando a gente vai mapear os estados de caracteres, a gente vai mapear uma série de transformações. Então, a gente vai mapear a evolução, ou seja, a transformação desses caracteres entre diferentes estados, estados que são plesiomórficos ou ancestrais e estados que são apomórficos, que são derivados. Para a gente ser mais sintético, a
a gente vai mapear somente os eventos evolutivos, ou seja, as transformações entre estados. Então, a gente não vai colocar em cada nó, em cada terminal, o estado. A gente vai ver as transformações, porque a gente está muito interessado em saber como ocorreu a evolução. Então, por isso que a gente mapeia as transformações. Então, a gente vai utilizar a mesma metodologia que a gente utilizou inicialmente. Então, a gente vai ver quantas árvores enraizadas de 3 táxons, A, B e C, a gente consegue enumerar. Então, essas são as 3 árvores, né? As 4 árvores. Então, a gente pode ter essa primeira árvore, onde a gente tem A, que é o primeiro táxon, né, a se diversificar, e B e C são grupo irmão. A gente pode ter B, que é o primeiro táxon a se diversificar, e A e C são grupos irmãos. A gente pode ter C, que é o primeiro táxon a se diversificar, e a gente tem A e B como grupo irmão. E a gente tem a politomia, onde a gente tem A, B e C, que saem do mesmo ponto, ou seja, se diversificam simultaneamente. Joia? Abaixo, a gente vai ter uma tabela de estados de caracteres, né? Então, os caracteres são os caracteres, a gente vai chamar caractere 1 e caractere 2 nessas colunas. A gente tem os táxons, A, B, C, e aqui a gente tem os estados. A gente já está orientando esses estados, né, como plesiomórfico e apomórfico. Então, o táxon A, o caractere 1, ele está no estado plesiomórfico. O caractere 2, ele está no estado plesiomórfico. Para o táxon B, a gente tem o caractere 1 no estado apomórfico e o caractere 2 no estado plesiomórfico. E para o táxon C, a gente tem o caractere 1 que está no estado apomórfico e o caractere 2 no estado plesiomórfico. Então, a gente vai mapear a transformação do estado apomórfico para o plesiomórfico na árvore. Então, a gente vai mapear os caracteres 1 e 2 nas 4 árvores. Então, o que a gente vê aqui? A gente tem o caractere 1, né? Então, ele está no estado plesiomórfico aqui no ancestral, ele permanece plesiomórfico aqui e ele se transforma no caractere B e C no estado apomórfico. O caractere 2, ele é plesiomórfico somente no táxon C, ok? A gente volta aqui na árvore, a gente vê aqui caractere 1, plesiomórfico em A, apomórfico em B, apomórfico em C. Certo? Então ele se transforma em B e C. Se a gente olhar esse mesmo caractere 1 nessa segunda árvore, então ele vai se transformar em B e C. Mas ele não vai se transformar em A porque ele é plesiomórfico. Okay? Se a gente olha esse mesmo caractere 1 nessa terceira árvore, ele vai se transformar em B e C, e A ele permanece plesiomórfico. Na quarta árvore, ele se transforma de novo em B e C, e é no estado plesiomórfico em A. Okay? Para o caractere 2, a gente tem no caractere 2, ele é plesiomórfico em A, plesiomórfico em B, ou seja, ele está no seu estado primitivo ou ancestral, e ele se transforma somente no táxon C. Então, o caractere 2 se transforma somente no táxon C, aqui nessa primeira árvore, também somente no táxon C, aqui na segunda árvore, também somente no táxon C, na terceira árvore, e também somente no táxon C, na quarta árvore. Então, a gente mapeou a transformação de 2 caracteres em todas as árvores possíveis que a gente consegue enumerar dos táxons A, B e C. Então, a gente olhou todas as possibilidades de árvores, a gente olhou como os dados se comportam nessas árvores, ou seja, como os caracteres, como a transformação dos caracteres é mapeado nessas árvores, e agora eu vou ter que escolher qual é a melhor hipótese filogenética baseada nessas características. Então, para fazer isso, a gente vai contar quantos eventos evolutivos tem em cada árvore. Então, aqui a gente vai ter
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qual critério a gente utiliza para escolher uma das árvores? Então, em 1963, dois pesquisadores chamados Anthony Edwards e o Luca Cavalli Sforza, eles sugeriram um critério, né, para escolher entre diferentes árvores. E eu vou fazer uma tradução livre aqui para vocês desse resumo, né, que eles fizeram no encontro, né, da Sociedade de Genética da Grã-Bretanha, que foi em 12 de julho de 1963. Então, o Lucas Cavalli Sforza, ele era do Laboratório de Genética e Biofísico da Universidade de Nápoles, né, na Itália, e o Anthony Edwards era inglês e trabalhava no laboratório do Cavalli Sforza. Então, eles dizem, o título do resumo é A Reconstrução da Evolução. Então, aí eles dizem, a teoria da evolução de Darwin nos convida a acreditar que espécies similares próximas também são proximamente relacionadas. No caso onde não existe registro fóssil ou outras formas de encontrar a história evolutiva, esse conceito é a única forma para escolher inferências sobre o curso da evolução. E é importante de olhar se isso pode ser definido de forma suficientemente precisa para a gente estimar a árvore filogenética mais provável a partir de dados sobre as semelhanças e as diferenças entre as espécies. Uma consideração detalhada desse problema nos leva à conclusão que o seguinte princípio pode ser empregado: o princípio do mínimo de evolução. A estimativa mais provável de uma árvore evolutiva é aquela que invoca o mínimo de quantidade de evolução. Esse princípio vai ser discutido e um sistema para estimar o que leva a essa explicação, e alguns exemplos de aplicação serão dados. Então, eles sugerem que para a gente escolher entre diferentes árvores evolutivas, a gente deveria invocar o princípio do mínimo de evolução. Vamos usar o princípio de mínimo de evolução, que também é chamado, ou foi chamado depois pelo Willy Hennig, de critério de parcimônia, né? Parcimonioso quer dizer que se atém a pouco, que se atém ao mínimo. Então, o mínimo de evolução, no nosso caso, é o menor número de eventos evolutivos. Qual é a árvore mais parcimoniosa? Então, no caso dessa árvore, a gente nota, né, que B e C, que são grupo irmão, têm o mesmo estado apomórfico do caractere 1. Então, o caractere 1 se transforma no táxon B e no táxon C. Então, supondo que os caracteres 1 e 2 sejam hereditários, porque a gente quer obter uma filogenia, e segundo o corolário da teoria da evolução, se os organismos são aparentados e transmitem caracteres hereditários de ancestral para descendente, usando esses caracteres hereditários, a gente deveria reconstruir as relações de parentesco entre os organismos. Então, aplicando a teoria da evolução e o princípio de parcimônia, essa árvore que tem 3 eventos evolutivos, né, é mais parcimonioso supor que a transformação de caracteres aconteceu no ancestral B e C em um único evento, que é esse daqui, e foi herdada por B e por C.
Então, quando a gente mapeia os caracteres, em vez da gente mapear eles 2 vezes, ou seja, o que a gente está supondo no modelo verbal? A gente está supondo que o caractere 1, ele se transformou, né? No ancestral ele era plesiomórfico, e ele se transformou de apomórfico em B e em C, que são grupos irmãos. Em vez de fazer essa suposição, a gente supõe igualmente que esses caracteres são hereditários, e é mais parcimonioso a gente supor que esse caractere se transformou num ancestral e que o ancestral, né, herdou esse caractere já transformado, ou seja, no seu estado apomórfico ou derivado, para os táxons B e C. Joia? Então o táxon 2 permanece aqui, o caractere 2 permanece aqui, porque ele foi... ele só aparece no seu estado plesiomórfico uma vez. Então, nessa árvore daqui, onde A é o grupo mais antigo e a gente tem B e C, a gente tem 2 eventos evolutivos, ou seja, 2 passos. Então, aqui o caractere 1, que se transforma num ancestral de B e C, né? E aí ele é herdado como apomórfico derivado para B e C, e a transformação no 2. Então, qual é a justificativa da gente utilizar o princípio de parcimônia? É que a gente vai minimizar o número de hipóteses ad hoc. Ad hoc quer dizer uma formulação latina que a gente vai dizer de hipóteses que a gente tem que fazer a posteriori para explicar algum fenômeno, né? Então, quando a gente utiliza esse daqui, a gente está fazendo quantas hipóteses para explicar esses dados? A gente está fazendo 3 hipóteses. A gente está fazendo a hipótese da transformação em B, a gente está fazendo a hipótese da transformação em C, do caractere 1, e a gente está fazendo a hipótese da transformação em C do caractere 2. Nessa árvore aqui, com esse mapeamento, a gente só está fazendo 2 hipóteses. Então, em ciência, de forma geral, a gente tende a escolher as hipóteses mais simples, ou seja, as hipóteses que minimizam o número de hipóteses externas ou de coisas que a gente tem que explicar, para a gente explicar os diferentes fenômenos que a gente observa na natureza. Então, esse é um princípio que permite que a gente não tente criar muitas explicações para um fenômeno, mas minimizar o número de explicações para uma observação. Então, esse é um termo, hipótese ad hoc, que é termo latim para designar uma hipótese externa, uma teoria invocada para explicar uma observação que falsifica a teoria, né? Ou seja, uma observação que pode falsificar a nossa árvore. Então, como é que a teoria da evolução e a cladística se relacionam? Então, um caractere derivado observado em 2 organismos, ele foi herdado de um ancestral comum. Então, a gente utiliza essa hipótese, né, para explicar o mapeamento dos caracteres. Voltando à tabela de dados que a gente tinha, né, a gente tem a tabela de dados dos táxons A, B, C e dos estados de caracteres do caractere 1 e 2. Né? A hipótese filogenética da direita, tá? Essa hipótese filogenética onde a gente tem a transformação do caractere 1 e apomórfico nos táxons B e C e a transformação do estado apomórfico do caractere 2 no táxon C. E essa outra hipótese concorrente, né, onde B é o táxon mais antigo, A e C são grupo irmãos, nessa hipótese, né, a gente tem o caractere 1 que se transforma 2 vezes, uma vez em B e outra vez em C, e o caractere 2 que continua se transformando somente em C. Então, é a mesma tabela de dados, só que ela é aplicada em 2 hipóteses filogenéticas diferentes, né? Então, a gente tem, essa é uma primeira possibilidade de relação de parentesco, essa é uma segunda possibilidade de relação de parentesco. Então, os mesmos dados que a gente observa nos organismos, então, se a gente for pensar assim num exemplo real, a gente pode estar olhando insetos, pode estar olhando aves, pode estar olhando peixes, pode estar olhando plantas, pode estar olhando fungos. Então, o que a gente observa nos organismos vai ser a mesma coisa.
o que a gente precisa saber é como essas nossas observações, né, se explicam as diferentes hipóteses filogenéticas que a gente tem sobre as relações de parentesco. Então a gente quer saber qual é a relação de parentesco, né, que é melhor explicada pelas nossas observações do mundo natural. Nesse caso aqui, né, a gente vê que a gente tem uma só transformação para o caractere 1 e uma só transformação para o caractere 2 nessa hipótese filogenética. E aqui a gente tem 3 transformações, transformação em B e C e A. Então, por que a gente não tem uma só transformação? Porque se a gente colocar o caractere 1 aqui, na base, então ele teria que se transformar, né, 2 vezes também, ou ele teria que se transformar aqui em B e C, e aqui ele teria que voltar ao seu estado ancestral. Então a gente tem 2 transformações, ou essa hipótese daqui que ele se transforma 2 vezes em B e C. Então a gente não tem uma só transformação, a gente tem necessariamente 2 eventos evolutivos, ou seja, 2 hipóteses para explicar essa árvore daqui. Então, concluindo, a hipótese da esquerda, como ela tem menos eventos evolutivos, ela é mais parcimoniosa do que a hipótese da direita, que tem 3 eventos evolutivos. Então, baseado nas evidências que a gente tem, que é a nossa tabela de dados, a hipótese, essa hipótese daqui, a hipótese da esquerda, é mais parcimoniosa, então é a melhor hipótese científica do que a hipótese da direita. Joia? A gente pode fazer esse exercício com mais caracteres. Vou só dar uma pausa aqui e perguntar para vocês se vocês entenderam o princípio de parcimônia. Então, ok, pessoal? Ou vocês podem responder no chat ou abrir o microfone. Vocês entenderam, pessoal? Nayara? Então, o que é importante aqui é assim, como é que a gente vai escolher, né, diferentes árvores filogenéticas? Então, a gente tem, vamos fazer o raciocínio de novo, começando do começo. Qual é o nosso problema, né? A gente precisa saber qual é a relação de parentesco entre os organismos. Nesse caso aqui, nesse exemplo, que é o exemplo mais simples que a gente pode fazer, a gente tem 3 organismos, 3 táxons, 3 espécies, a espécie A, a espécie B e a espécie C. Como é que a gente pode saber, como é que a gente pode descobrir quais são as relações de parentesco entre 3 espécies? Então, primeiro passo, a gente vai enumerar, então a gente vai ver todas as possibilidades de relações de parentesco entre 3 espécies. Então a gente vai olhar, essa é uma primeira hipótese, essa é uma segunda hipótese, essa é uma terceira hipótese e essa é uma quarta hipótese. Então a gente tem que escolher entre 4 hipóteses diferentes de relação de parentesco possíveis entre as espécies A, B e C. Isso está claro? Assim, é importante, assim, isso é o universo das possibilidades, ok? Então a gente precisa escolher, a gente quer saber qual é a relação de parentesco. Se vocês quiserem, vocês podem botar, eu propositalmente, eu estou utilizando exemplo abstrato porque vocês precisam treinar a capacidade de abstração. Mas vocês poderiam colocar, que nem eu coloquei na primeira aula, né? A gente poderia colocar qual é a relação entre humanos, chimpanzés e gorilas, por exemplo, né?
Então, a gente tem essas 4 possibilidades. Como é que a gente vai fazer para escolher entre essas possibilidades? Então, primeiramente, a gente vai tentar olhar quais são os dados, o que os dados nos mostram. Ou seja, os dados vão ser as características, os caracteres, né, que vão mostrar para a gente relações de semelhanças e diferenças entre os organismos. Né? Vocês lembram que a gente tinha olhado, por exemplo, nos peixe-bois, o número de dentes, né? A gente poderia olhar várias outras características, né, de crânio, de pelagem, características de DNA, e a gente vai comparar essas semelhanças e diferenças. Como é que a gente vai formalizar essa comparação? A gente vai formalizar essa comparação utilizando uma tabela, né, de caracteres. Então, no nosso caso, a gente vai ter 2 caracteres. Então, a gente só observou 2 características. A característica 1 e 2. Né? Então, a característica 1 a gente pode supor assim, número de dentes incisivos. A característica 2 a gente pode dizer, por exemplo, a altura do crânio. E a gente vai definir se essas características são plesiomórficas ou apomórficas para cada uma delas, para as 3 espécies. Tá ok isso ou não? Podem responder no chat. Se isso não estiver claro, a gente volta. Ok? Então a gente viu, por exemplo, o taxon 1, ele tem características plesiomórficas. Né? As 2 são plesiomórficas, ele tem características ancestrais. O taxon B, ele tem a característica 1, que é apomórfica, ou seja, derivada. Então ela já se transformou. E a característica 2 é plesiomórfica. E o taxon C, ele tem as 2 características apomórficas. Então, nele, os 2 caracteres são transformados. Joia? Então, a gente tem esses dados. Então, a gente tem 2 conjuntos. A gente tem as árvores possíveis e a gente tem as características. O que a gente está perguntando é como é que as características que a gente observou no mundo real vão permitir que a gente reconstrua, ou seja, que a gente escolha entre as diferentes hipóteses de relação de parentesco entre os organismos. Joia? Vocês entenderam isso também? A gente pode comparar, por exemplo, a gente pode comparar um genoma inteiro, né? Então a gente pode comparar 1 milhão de características ao mesmo tempo. Só que quando a gente vai fazer isso, Eduardo, a gente vai ter que ter um algoritmo computacional. Né? Então, para a gente poder compatibilizar todas essas características e escolher qual é a melhor. Então a gente pode, assim, o número de características que você pode utilizar hoje em dia, ele é dessa ordem, né? Da ordem de um genoma. Então a gente pode colocar o genoma inteiro e comparar entre diferentes espécies, só que a gente vai ter uma tabela de 3 táxons e 1 milhão. Não, a árvore ela fica do mesmo tamanho, né? São sempre 3 táxons. O que vai ficar grande é a tabela de dados, né? Então a gente tem as árvores e depois a gente tem as tabelas. Se a gente colocar mais táxons, mais espécies, aí a gente vai ter então mais ramos, aí a árvore fica grande, ok? Então são 2 coisas diferentes. Uma coisa são as árvores e outra são as tabelas, ok? Então o tamanho da árvore depende do número de espécies dos quais a gente quer inferir a relação de parentesco. Por exemplo, se a gente quiser saber qual é a árvore dos mamíferos, vai ter o número de espécies de mamífero. Então a gente vai ter praticamente 6.900 espécies. Existem vários sistemas para a gente fazer comparação mais extensa. Então a gente tem vários algoritmos, né, programas para a gente fazer isso. O trabalho em campo, normalmente, a gente no trabalho de campo a gente amostra normalmente as espécies e no laboratório a gente vai comparar as características, né? Então, por exemplo, na coleção de mamíferos da qual eu sou curador, a gente tem um monte de espécies de mamíferos, então a gente pode comparar o crânio de todas essas espécies e fazer uma comparação, mas a gente pode também tirar um pedacinho de orelha das espécies, ou então tirar sangue das espécies, ou tirar tecidos internos, e a gente extrair DNA e sequenciar o DNA para poder ter
uma matriz com esses caracteres aqui, que vão ser um monte de bases nitrogenadas, né? Adenina, guanina, citosina, timina. Joia? Então a gente tem agora as árvores, que são as hipóteses filogenéticas, e os caracteres. Então a pergunta é como a gente utiliza essa tabela de caracteres para escolher entre essas diferentes árvores. Então a gente vai utilizar o princípio de parcimônia, e o princípio de parcimônia a gente vai ter que mapear, né, as transformações de caracteres nessa árvore. Então a gente mapeou e utilizou a parcimônia, e nesse caso aqui a gente tem então a gente tem essa árvore daqui, a com A sendo o primeiro, B e C, que é uma árvore mais parcimoniosa do que essa segunda árvore, onde a gente tem 3 eventos evolutivos. Vocês entenderam? Isso ficou claro para vocês? Como a gente utiliza o princípio de parcimônia? Aqui na Eduarda, Nayara. Professor, Sim, pode perguntar. nessa primeira árvore que tá, como usou o princípio de parcimônia, aí tá o caractere 1 e o caractere 2, tudo nessa linha do C, né? Não, Aí, não é na linha do C. Essa não. linha daqui, onde está o 1, é a linha do ancestral de B e C, não é a linha do C. Então esse caractere 1, ele corresponde ao ancestral B e ao C ao mesmo tempo? Exatamente. Porque na árvore 2, o caractere 1 ele está direto no B, não é isso? Então, assim, ele só foi diminuído para exatamente fazer essa escolha de parcimônia para diminuir esses caracteres na árvore. Não, assim, se você olhar as árvores, elas são diferentes, né? Na árvore 1, na árvore aqui da esquerda, essa daqui, Sim. a espécie A, ela é a primeira a divergir. Então, se isso, o tempo ele está correndo aqui de baixo para cima, certo? Então, no passado, existia somente uma espécie, certo? Que é esse ramo daqui. Essa espécie vai dar origem à espécie A e vai dar origem ao ancestral da espécie B e C. Nesse ancestral, o caractere 1 ele se transforma do estado plesiomórfico, ou seja, antes ele é todo plesiomórfico. Aí aqui no ancestral de B e C ele se transforma em apomórfico, e aí B e C vão herdar esse estado apomórfico ou derivado. Então, e como ele está antes do nó, então acontece isso. Nesse momento do tempo, que é mais recente do que esse daqui, porque o tempo está correndo aqui de baixo para cima, a gente tem uma cladogênese, né? Então uma divergência, e aí a gente tem a origem da espécie B e da espécie C. Então a espécie B e a espécie C se originam nesse ponto. E nesse caso eles herdaram essa característica do caractere 1, não é isso? E aí Que eles já herdam vem do ancestral A. Exatamente, eles herdam a característica aqui desse ancestral daqui, não do A. O A ele continua plesiomórfico, não tem transformação nele. Se o A fosse apomórfico, o 1 estaria aqui embaixo. Entendi. Aí ele se transformaria aqui e todos eles teriam o estado apomórfico. Entendi. Essa árvore daqui é uma árvore diferente, né? Nessa árvore a história é diferente. Então nessa história o B ele diverge primeiro, né? Então, a gente tem aqui primeiro o B, depois a gente tem o ancestral de A e C, e aí você tem a origem aqui nesse ponto da espécie A e da espécie C. Se vocês imaginarem, por exemplo, que A são os gorilas, B são os seres humanos, os homo sapiens, e C são os chimpanzés, a história aqui diz o quê? O primeiro, você tinha um ancestral de todos os primatas. E aí primeiro teve
a especiação, né, a origem dos gorilas, que são mais antigos, e depois a gente teve o ancestral dos Homo sapiens, dos seres humanos e dos chimpanzés, e aí depois teve a origem dos humanos e a origem dos chimpanzés. Nessa história daqui, ela é diferente. Nessa história aqui você tem, primeiro, você tem os ancestrais de todos os primatas, depois, primeiro você tem a origem dos humanos, que é mais antiga, e depois você tem a origem dos gorilas e dos chimpanzés. Entendeu? Então são hipóteses diferentes, são histórias totalmente diferentes. Entendeu? Entendi. O que a gente está vendo assim, as características das espécies, elas continuam as mesmas. O que a gente não conhece é a história delas, porque a gente não consegue voltar no passado. Então a gente quer descobrir qual é a relação de parentesco, que é a classificação. Então, por exemplo, a gente vai classificar os chimpanzés e os seres humanos no mesmo grupo e um grupo diferente para os gorilas, ou a gente vai classificar os gorilas e os chimpanzés no mesmo grupo e os seres humanos num grupo diferente? Essa é a pergunta que a gente está fazendo, entendeu? Vocês entenderam? Tá claro? Vocês têm mais alguma pergunta sobre isso? Eu posso explicar mais, que isso é bem importante, pessoal. Então a gente está tentando escolher qual é a gente está tentando descobrir. Vocês viram que no começo da disciplina eu passei para vocês vários sites, né? Eu passei para vocês o OneZoom e passei para vocês também o Tree of Life, né? E aí vocês veem aquela árvore filogenética, né? Toda feita. Então essa árvore filogenética que vocês estão vendo, ela é o fruto de aplicação dessas análises sobre um monte de dados morfológicos, fisiológicos, genéticos, para a gente descobrir essas relações de parentesco. Então, assim, há 50 anos atrás, a gente não tinha essas árvores, né? Isso daí é o trabalho constante dos sistematas que estão tentando o tempo todo descobrir, né, as relações de parentesco entre as diferentes espécies. Joia, tem mais alguma dúvida? Nayara, tá ok? Agora? Melhorou? Então, a gente pode fazer um exercício que eu sugiro que vocês façam em casa, que a gente tem 6 caracteres agora e a gente tem as diferentes espécies, né? Então, a gente tem A, B, C, D, a gente tem 4 espécies agora e 6 caracteres. Os estados apomórfico e plesiomórfico estão montados aqui. Então, vocês podem avaliar, baseado nessas duas árvores, qual é a árvore mais parcimoniosa contando o número de passos. Então, vocês podem fazer isso com calma em casa. E aqui vocês vão obter, aqui que a gente vai ter 7 passos nessa árvore e 10 passos. Qual é a árvore mais parcimoniosa, da esquerda ou da direita? Podem responder no chat. É da esquerda, né? Da esquerda, né? Que tem o menor número de passos, né? Então, é a árvore mais parcimoniosa. Joia? Então, quais são as condições necessárias para a gente conseguir encontrar essa árvore mais parcimoniosa? Então, primeiro a gente precisa enumerar as árvores possíveis. E depois a gente precisa orientar a série de transformações, ou seja, definir qual é o estado plesiomórfico e qual é o estado apomórfico, baseado no grupo externo. Então, o grupo externo é que vai dizer para a gente o que é plesiomórfico ou apomórfico. Aqui, nesses exemplos que eu mostrei para vocês, né, nesse daqui ou nesse daqui, vocês estão vendo que os estados já estão indicados como apomórficos ou plesiomórficos. Mas isso, na vida real do pesquisador, a gente não sabe qual é o estado plesiomórfico e apomórfico necessariamente, né? Então, a gente tem várias metodologias para descobrir isso. Uma delas é utilizar o grupo externo, né? Então a gente vai ver o grupo externo. Então, a gente vai
Então, eu botei duas condições aqui: enumerar as árvores possíveis e orientar a série de transformações, ou seja, indicar um grupo externo. Né? Enumerar as árvores possíveis, né, para N táxons, ou seja, para um número qualquer de táxon, vai depender se a árvore é enraizada ou não enraizada. Né? Então, a gente vai... Isso daí vai... a gente tem várias fórmulas para enumerar se uma árvore é enraizada ou não enraizada. E o grupo externo, a gente vai definir o que é um grupo externo. O grupo externo vai fazer parte da árvore também, Eduardo. Então, o grupo externo vai depender do que a gente vai querer encontrar como grupo interno. Normalmente, a gente escolhe um grupo bem diferente, né, do grupo que a gente está analisando. Nessa semana, vocês vão ter um exercício pontuado, onde vocês vão analisar, né, uma matriz de caracteres sobre o ovo amniótico. Então, o ovo amniótico é uma estrutura, né, que está presente dentro dos amniota, né, que é um grupo de tetrápoda, e eu vou mostrar para vocês o exercício que vocês vão ter essa semana. Tá joia? Vou só interromper a gravação para a gente passar para o exercício e fazer outro vídeo.